Agora, se isso para nós que somos adultos é difícil, imaginem para uma criança. Uma criança que não dispõe de muitos recursos, uma criança que ainda não teve a maturação cerebral suficiente para entender conceitos abstratos e que se encontra ainda numa vivência muito concreta, com seus brinquedinhos, ainda que, claro, viaje com seus brinquedos, né? Mas eu digo, por exemplo, na relação com as outras pessoas, de entender que algumas pessoas podem ser boas, outras pessoas aparentam ser boas, mas nem sempre são, e que nem todos desejam o nosso bem-estar, nem todos vão defender os nossos interesses. E numa criança, no caso de uma criança que experimenta certas vivências ligadas a determinados tipos de abuso, como o abuso físico, que ocorre por meio de surras, espancamentos, ameaça à sua integridade física, abuso psicológico, quando vivencia ou passa por interações nas quais recebe humilhações, recebe pressões, recebe críticas infundadas, o abuso sexual, quando vivencia situações de intimidade sexual que não são apropriadas para qualquer criança. E não só as experiências de trauma e de abuso, mas também vivências de negligência, de abandono, quando os cuidadores não apresentam habilidades parentais suficientes para cuidar dessas crianças e dar a elas, atender às suas necessidades, tanto emocionais, de carinho, de ser aceito, de receber o suporte, a proteção daquilo que vai se transformar, que pode se transformar numa base segura de interação, quanto também nas necessidades básicas, roupa, comida, remédio, cuidados do dia a dia, né? Então, tudo isso deixa essas crianças em estados de muita fragilidade, de pouca capacidade de proteção, de pouca capacidade de reação a esses insultos do ambiente e insultos que provêm dos cuidadores, ou daquelas pessoas que deveriam cuidar, mas que têm as suas dificuldades e não dão conta do desempenho dessas funções. E aí, uma opção que a criança tem é desenvolver estratégias dissociativas. Isso pode acontecer de diversas formas, como, por exemplo, a criação de amiguinhos imaginários, de forma que a criança entra no jogo e começa a se envolver mais com aquelas personagens, como uma maneira de esquecer da realidade, de conseguir se distanciar dessa rotina do dia a dia. Quando essa rotina é brutal, quando essa rotina coloca em risco a integridade dessa criança, e essa criança não encontra estratégias, mecanismos de fuga, nem de proteção, de autodefesa. Só resta, portanto, como que fingir que isso não está acontecendo. Agora, mesmo quando isso ocorre de uma forma exitosa e a criança dá conta de fingir que aquilo não está acontecendo, que aquela pessoa que deveria cuidar dela de dia abusa dela sexualmente à noite, ou que em determinado momento faz um elogio, logo em seguida dar um tapa ou bater nela. Portanto, criando nessas interações como que também certas descontinuidades. Quer dizer que aquela pessoa do dia não é a mesma pessoa da noite. Ou aquela pessoa que se apresenta socialmente como uma pessoa afável, como uma pessoa agradável, misteriosamente transforma-se numa pessoa monstruosa quando está dentro de casa, ou quando consome álcool ou drogas, e cria para a criança uma imprevisibilidade, uma incapacidade de se permitir à criança esse senso de continuidade, de que aquela pessoa é a mesma independentemente da situação.
Então a criança vai aprender que essas descontinuidades, esses desligamentos que testemunha no seu ambiente, provavelmente também perpetrados por pessoas que têm elas próprias vivências dissociativas, aprende que isso é o natural, esse desligamento, essa mudança brusca no jeito de ser. E isso pode se organizar cada vez mais, de maneira que a criança também passa a ter certas condutas mais rotineiras, de dia a dia, mas outras condutas menos previsíveis, mais descontínuas. Então, desde cedo já é possível nós conseguirmos identificar quando a criança apresenta dificuldades no seu brincar, no seu jeito de ser. E podemos associar, de acordo com esses estudiosos, como é o caso da ISSTD, associar essas reações a experiências traumáticas. Em outras palavras, isso não quer dizer que a criança nasce com esse tipo de dificuldade, mas desenvolve essas habilidades, essas características de proteção ou de administração de um meio ambiente descontínuo, imprevisível e por vezes violento, como uma forma de sobrevivência. E por isso mesmo é uma estratégia adaptativa naquele momento. Então a vivência dissociativa pode ajudar a criança a sobreviver, permitindo a ela certos desligamentos ou certas mudanças bruscas, que quando nós observamos o ambiente maior no qual a criança se encontra inserida, essas reações da criança ganham sentido, elas têm lógica, tanto pelo padrão de comportamento das pessoas à volta, quanto o tipo de violência à qual essa criança é exposta.